O vídeo de hoje tem imagens de terremotos que podem incomodar algumas pessoas, então se esse é um assunto delicado para você, recomendo que você assista outros vídeos mais leves aqui do canal. Dá pra ver que tem um cara, eu vou tentar mostrar pra vocês no vídeo, mas tem um cara que na hora que o terremoto começa, ele vai e se esconde. O prédio cai, assim, boa parte do prédio cai, muita coisa cai pro meio da rua. Oi, gente! Hoje eu pensei em fazer um vídeo pra vocês falando sobre terremotos aqui na Nova Zelândia. O Bruno, que é nosso amigo aqui, queridíssimo, ele mandou uma dica de que o Quake City, que é uma exposição sobre terremotos que tem aqui em Christchurch, vai estar de graça. E aí pensei em aproveitar que hoje tá de graça, então, e levar vocês comigo pra conhecer essa exposição sobre terremotos aqui na Nova Zelândia. E também já contar um pouquinho pra vocês como é que funciona essa história de terremoto por aqui, se é perigoso, se não é, como se proteger e etc. Espero que gostem. Essa exposição, na verdade, ela é permanente, né? Ela fica ali no centro, chama Quake City. Mas hoje, especificamente, ela vai estar gratuita. Normalmente, ela custa $20 para entrar. E eu nunca fui, vai ser minha primeira vez indo também. Vamos ver se vale a pena. Bom, e aqui na Nova Zelândia a gente tem terremotos, principalmente por conta de encontros de placas tectônicas, né? Eu sei que existem outros motivos que influenciam nos terremotos, na intensidade deles e etc. Mas aí eu já não vou saber explicar. Se alguém souber, pode deixar aqui nos comentários uma explicação bonitinha. Mas basicamente a Nova Zelândia fica bem no encontro, né, da placa pacífica e também da placa da Austrália. E se você olhar assim no mapa, fica bem no encontrinho mesmo dessas duas placas. Então é uma região que, por conta desse encontro, já tem uma chance maior de ter terremoto, né? Essas placas, quando se movimentam, elas causam esses tremores na terra, que muitas vezes podem causar danos bem grandes, assim. Mas, além disso, tem a questão da Nova Zelândia ficar dentro desse círculo, que é conhecido como Círculo de Fogo, ou Ring of Fire, aqui na Nova Zelândia. É uma região que começa aqui na Nova Zelândia, né? Se você for olhar de baixo, assim, né? Ela começa na Nova Zelândia. Aí ela vai subindo, pega as ilhas do Pacífico ali, pega também Indonésia, Filipinas, Malásia, sobe mais um pouco passando pelo Japão, e aí volta pela costa oeste do continente americano, né? Então pega costa oeste do Canadá, costa oeste dos Estados Unidos, ali América Central, algumas ilhas da América Central, e essa região, né, esse Ring of Fire, é onde fica a maior concentração de vulcões ativos do mundo. Então parece que 75% dos vulcões ativos do mundo ficam nessa região chamada de Círculo de Fogo, né? E é onde 90% dos terremotos do mundo acontecem. É tudo nessa região aí, né, desses locais que eu citei. Só que na Nova Zelândia são milhares de terremotos todos os anos, mas a grande maioria deles passa despercebida, a gente nem sente tremer a terra, nem sente nada demais. São movimentos bem mais suaves, assim, né, que não, sei lá, ficam realmente imperceptíveis. Mas de vez em quando a gente sente, sim, a terra dá uma tremidinha. No começo é um pouco estranho. A sensação, pra mim, a primeira vez que eu senti, a sensação foi de como se estivesse passando um caminhão muito pesado na rua, assim, e aí você sente a rua dar aquela vibrada. Por coincidência, a gente tá passando bem num prédio aqui que foi danificado pelo terremoto. E que pelo jeito tá abandonado desde então. Mas enfim, a sensação é meio que de um caminhão pesado passando na rua, assim, você sente a terra vibrando. Minha família também, quando veio pra cá, deu a sorte de sentir um terremoto quando eles estavam aqui. A minha irmã nem acordou, era bem de manhã, assim, acho que era umas 7 da manhã quando deu esse terremoto. Então a minha irmã nem acordou, nem sentiu. O meu pai achou que fosse minha mãe se virando na cama. E a minha mãe achou mesmo que fosse um terremoto, ela sacou que poderia ser um terremoto. Falou que deu um medinho, mas que logo passou também. Nem dá muito tempo, normalmente, de você ficar com medo, porque a maioria deles é bem rápida, assim. Inclusive tem um site aqui também, o geonet.org.nz, se eu não me engano, que é um site que monitora todos os terremotos que estão acontecendo na Nova Zelândia o tempo todo. Então vamos supor que você está aqui e sentiu um tremor, não tem certeza se foi um terremoto ou não, você pode entrar no site para ver se esse terremoto foi registrado lá. E aí ele mostra também a magnitude,
aonde foi o ponto central, assim, do terremoto, né? E aí é até bem interessante de ver, assim, quando tem. Aqui na Nova Zelândia a gente teve 3 principais terremotos, assim, que foram mais graves. O primeiro, se eu não me engano, foi em 1931, ou seja, faz um tempinho já. E foi em Hawke's Bay, que é na Ilha Norte. Aí a gente teve também em 2016 os terremotos em Kaikoura, que também causaram um estrago bem grande, mas acho que matou só 2 pessoas. E aí em 2010 e 2011 a gente teve aqui em Christchurch os maiores terremotos da Nova Zelândia. Esses terremotos mataram 158 pessoas no total, mas deixou mais de 2.000 pessoas feridas, então foi um terremoto bem grave. Você percebe que realmente tem um trauma meio coletivo aqui, principalmente em Christchurch, em relação a esses terremotos. É muito recente também, né? 2010, 2011, não faz tanto tempo assim, então bastante gente passou por esses terremotos aqui. E até por isso também, né, que tem essa exposição que a gente vai conhecer agora, que conta um pouco mais a história dos terremotos e também como se proteger e etc. Meu Deus, tá uma fila enorme, com certeza porque é de graça hoje. Em dia normal eu nunca vi assim cheio, não. Logo que você entra na exposição, você já dá de cara com esses cones com flores, que foram uma das formas que a população encontrou na época dos terremotos de expressar a união e de lembrar das vidas que foram perdidas. Em seguida, a gente tem uma linha do tempo com vários eventos relacionados a terremotos desde 1844. Aqui eles explicam exatamente o que eu estava falando antes, que os terremotos acontecem aqui na Nova Zelândia porque ela fica bem no encontro de 2 placas tectônicas. Aqui em Christchurch, especificamente, aconteceu um primeiro terremoto às 4h35 da manhã do dia 4 de setembro de 2010, a 40 quilômetros do centro de Christchurch. Esse primeiro terremoto durou cerca de 40 segundos, causou 2 mortes, deixou 100 pessoas feridas e danificou a estrutura de alguns prédios que foram interditados. Depois desse primeiro grande terremoto, eles passaram a ter aqui o que eles chamam de aftershocks, que são terremotos menores que acontecem depois de um terremoto grande. E em torno de 1 da tarde do dia 22 de fevereiro de 2011, aconteceu o maior desses aftershocks, a apenas 6 quilômetros do centro de Christchurch. E esse sim foi bem grave. Kia ora, good afternoon. We're interrupting our scheduled program to bring you details of a big quake in Christchurch. Buildings already... Vários prédios tiveram a estrutura abalada ou desmoronaram de vez, como foi o caso da Catedral da cidade, que está em reconstrução até hoje, mais de 10 anos depois. Mas o caso mais grave mesmo foi o prédio da CTV, que inclusive tinha sido interditado depois dos terremotos de 2010, mas que foi liberado poucos meses depois. E foi onde aconteceram 115 das 185 mortes nesse terremoto de 2011. E aqui na exposição a gente pode ver várias histórias de cortar o coração, de pessoas que perderam alguém que trabalhava nesse prédio, assim como histórias de pessoas que escaparam por pouco, pois tinham saído para almoçar, por exemplo, e histórias de resgate, de união da população para se ajudar, enfim, várias histórias que nos ajudam a entender um pouquinho do que foi passar por isso. Caraca, gente, um pouco mexida, viu? Ai, bem triste, assim, algumas histórias e bem pesado, assim, algumas coisas. Mas também vale muito a pena, assim, é algo que é muito interessante e a gente morando aqui, né, sinto que é algo que a gente
tenho o dever de aprender também, né? De compartilhar um pouco desse trauma com as pessoas que viveram isso aqui. Deve ter sido realmente muito difícil. Eu acho que desde que eu cheguei, assim, a gente escuta muito falar dos terremotos, as pessoas locais daqui, né, falam muito sobre os terremotos, é um tema muito recorrente, você percebe que realmente faz muito parte, né, da história deles. Mas aí eu acho que ter ido no museu ajudou a entender um pouco mais, sabe? É difícil de você entender se você nunca passou por isso, se você mal viu alguma coisa sobre isso, né? É uma dessas exposições que mexe bastante, assim, com a gente, que faz a gente repensar bastante coisa. Tem inclusive um vídeo do momento que o terremoto bateu, que o terremoto atingiu aqui, né? Achei bem forte ver esse vídeo também. E tinha um cara sentado do meu lado e a gente começou a conversar. E ele tava explicando que ele tava aqui, né? Quando rolou os terremotos. E aí ele compartilhou comigo um pouco da experiência dele, que também foi bem legal. E ele, inclusive, fez eu prestar atenção numa coisa que eu não tinha observado. Que quando você observa no vídeo, dá pra ver que tem um cara, eu vou tentar mostrar pra vocês no vídeo, mas tem um cara que na hora que o terremoto começa, ele vai e se esconde embaixo do... Eu não sei como é que chama os termos pra isso, mas na beirada, assim, né, do prédio. E ele se salva, o prédio cai, assim, boa parte do prédio cai, muita coisa cai pro meio da rua. E é uma coisa até meio contra-intuitiva, assim, né? Porque eu acho que eu, naquela situação, eu teria ido pro meio da rua. Mas o meio da rua é justamente onde caiu a maior parte do... Que cai, né, os pedaços de prédio, assim, que teria esmagado ele. Mas ele fica quietinho, assim, no batente, assim, né, da entrada do prédio. E quando tudo acaba de cair, ele sai andando tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Enfim, algo que pra mim seria completamente contra-intuitivo, mas que talvez agora eu já haja de outra forma. E inclusive, né, em relação a isso, a recomendação que é feita em caso de um terremoto, né, é que você preste sempre atenção se ele é long or strong. Se você sentir um tremor que dura mais do que 1 minuto ou que seja forte o suficiente para tornar difícil ficar em pé, afaste-se das áreas próximas do mar, já que esse tremor pode resultar em um tsunami. Se você já estiver longe do mar, né, já estiver no centro da cidade, por exemplo, aí lembre-se do drop, cover and hold. Então abaixe-se, tente se proteger embaixo de algum móvel ou estrutura forte, segure firme e tente ficar o mais tranquilo possível nessa situação, pois o pânico só piora as coisas. Outra coisa que eles falam também é que se você estiver dentro de casa ou dentro de algum prédio, é melhor que você tente permanecer dentro desse prédio ao invés de sair. Mas se você estiver fora de casa, né, se você já estiver na rua, por exemplo, a recomendação é você tentar ir para um lugar mais descampado possível, longe de qualquer coisa que possa cair em você e te machucar. Além disso, é bem comum aqui também as pessoas terem um kitzinho emergência dentro de casa. Então, não só um kit de primeiros socorros, mas também a gente, por exemplo, tem em casa alguns galões de água que a gente deixa lá para caso aconteça alguma coisa e a gente fique sem acesso à água potável por um tempo. E também comidas não perecíveis, também é algo legal de ter em casa. Aí tem pessoas que preferem ter mais coisas ainda, né? Vai depender um pouco também do seu grau de precaução, sei lá. Mas aí tem gente que já deixa uma malinha pronta dentro do carro para se precisar ir para algum lugar. Então depende aí, né? Tem vários níveis. Cabe a cada um também ver o quanto que faz sentido se precaver nessa situação. Dito tudo isso, Christchurch hoje é considerada uma das melhores cidades para se estar em caso de terremoto.
porque boa parte da cidade foi toda reconstruída com prédios que são já pensados para lidar com terremoto. Então, são prédios que são feitos para se mover junto com o movimento da terra e dessa forma não quebrarem, né, em caso de um terremoto. E acho que é isso, gente. Acho que os terremotos aqui são uma realidade, né? Realmente fazem parte do dia a dia aqui. Na grande maioria das vezes são terremotos que você mal sente, e quando sente não é nada que ninguém se apavora, mas realmente existe a possibilidade de ter um terremoto maior novamente. E a Nova Zelândia também, no geral, é um país que acabou se preparando muito para isso, então hoje tem, né, um preparo muito maior assim do governo para lidar com terremotos. E para quem tem interesse também nesse assunto, eu vou deixar um link aqui na descrição, que é um documentário sobre uma história. Na verdade, reúne várias histórias, mas são várias histórias de pessoas que estavam num hotel aqui, que foi atingido pelos terremotos. E é um documentário bem legal. Eu e o Caí, a gente assistiu recentemente, achou bem interessante. E foi feito por uma colega de trabalho minha. Então, ela vai adorar também saber que vocês estão assistindo. Infelizmente, eu acho que não tem legenda, mas vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse em assistir. É isso, gente. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários que eu respondo assim que possível. E até o próximo vídeo. Beijo!